Olá, boa tarde pessoal. Bem-vindos aqui e bem-vindas a uma live nossa aqui pela sexta semana do Bebê do Recife. Vamos receber hoje nossa companheira Márcia Oliveira, que acabou de entrar aqui conosco, é assistente Olá, social. boa tarde. E, Agora eu Márcia, estou aqui seja muito tentando prender o celular. celular. Vamos ver se eu consigo. Peraí. A Márcia Boa tarde. a gente esperava muito trazê-la nessa semana do bebê, né, pessoalmente, mas como os tempos de pandemia apresentaram novos desafios para nós, felizmente, não deixamos de poder contar com a sua contribuição bastante importante desse lugar que a rede Não Bate Eduque, né? E aí a gente poder trabalhar a educação através de uma educação positiva, né, das nossas crianças e adolescentes, olhando para essa família, tentando a gente transformar as nossas práticas, né, tudo cotidianas, no dia a dia. Então, é uma enorme satisfação para nós poder contar com sua participação aqui conosco. E tudo tem seus prós e contras, né? Nós estamos aprendendo aí, se reinventando, aprendendo a usar as tecnologias que antes a gente nem havia experimentado ainda, né? Mas, ao mesmo tempo, também isso permite com que nós cheguemos a várias pessoas que às vezes a gente não chegaria pelo meio físico, né? A gente pode chegar para além das fronteiras de Recife, Pernambuco, quiçá até de fora do Brasil, né? Então, é, mais uma vez agradecer pela sua participação super importante. Márcia é assistente social e tem esse trabalho super importante da rede Não Bate Edu. Enfim, então eu agradeço. É uma honra para mim participar, né, representar a Rede Não Bateduc na Semana do Bebê, na sexta Semana do Bebê do Recife, né? E trazer esse tema tão importante, né? Mas antes de falar sobre isso, a gente tem que trazer o momento que a gente está passando, né? Que essa pandemia está trazendo todos esses desafios, né? Para todas as pessoas. Não há ninguém no mundo, na verdade, que esteja, né, não esteja sofrendo as consequências dessa pandemia. E isso afeta muito especificamente as famílias brasileiras também, né? E a gente tem que levar em conta que existem várias famílias, né? Que famílias são essas? Nós temos muitas infâncias e famílias distintas no Brasil, e como Humberto, eu até assisti a live hoje pela manhã com o professor Humberto, né, mandar um beijo para o pessoal da escola de conselho, que a gente, né, trabalha muito com as escolas de conselho, fizemos há um tempo atrás aí uma formação na escola e trazer isso, né, esses desafios postos, porque assim é mais um desafio. Educar e cuidar e educar já é um desafio para toda a família. Imagina nesse período, né, com tantas incertezas, com tantos sentimentos. Então, na verdade, eu queria primeiro convocar, né, convidar as pessoas que estão assistindo a sentirem, né, nominar os sentimentos que estão tendo agora. São muitas incertezas, muitas dificuldades, né, de cada pessoa. Tem gente que está perdendo o posto de trabalho, né, tem gente que é camelô, pessoas que trabalham informalmente não estão podendo ir para a rua, né, trazer o seu sustento diário. Então, assim, o que, que a rede, né, nesse momento, que a gente também está sendo atingido por isso, a maioria de nossas ações eram presenciais, então, nesses 2 meses, né, a gente está tentando adaptar nosso trabalho, nosso conteúdo ao ambiente virtual. Então, e como que a gente colabora com as famílias nesse movimento, né, nesse momento tão, né, desafiador para todo mundo. Então, a gente tem usado muito as nossas redes sociais, fizemos a nossa primeira live também, porque a gente não tinha feito ainda, né, e tentando trazer apoio. Primeiro, também fazendo incidência nos conselhos de direitos, né, no CONANDA, nos fóruns
da sociedade civil para que o poder público, né, ofereça o mínimo de garantia para as famílias, né, e assim, movimento desse do auxílio emergencial, né, como que a gente pode apoiar com cestas básicas, né, como que a gente dá o mínimo para as pessoas, né, e para as famílias poderem vivenciar esse momento de isolamento social, dessa necessidade de isolamento social, e como que a gente pode apoiar essas famílias, trazendo estratégias, né, de como lidar 24 horas por dia com as crianças dentro de casa, ainda tendo que, né, desenvolver o trabalho, às vezes online, ou então perdendo o seu posto de trabalho, né, não podendo sair para trabalhar, né, e a fome bate mesmo, a gente sabe disso, então essas coisas a gente tem que estar atento e trabalhando em rede para suprir o mínimo necessário, o direito mínimo de cada família brasileira, né, a cuidar das suas crianças nesse momento, que o que é mais importante, né, pelo menos a ciência traz, é o isolamento social, já que não tem um remédio, uma vacina para esse vírus. Então, a gente tem trabalhado tentando adaptar isso. Nós temos um conjunto de mobilizadores, adolescentes mobilizadores, e aí eles estão muito preocupados, principalmente com a questão mental, a saúde mental das pessoas nesse movimento. A gente fez uma live, eu convido as pessoas que estão assistindo, né, a ver, depois está gravado no nosso Instagram, uma live que fala sobre isso, como não pirar na quarentena, né? E eles também produziram um spot, né, que é interessante para outros adolescentes, como que cada um de nós está lidando com isso, e que é muito mais desafiador ainda para as crianças e adolescentes. E aí eu já vou começar a falar um pouco do nosso tema, de que é educar sem bater, né? Educar de uma forma respeitosa e amorosa as crianças. Então, nesse movimento, né, que todos nós estamos, né, tendo que passar por essa situação, que é desafiadora para todo mundo, levar em consideração que isso também é desafiador para as crianças pequenas. Muitas das vezes as pessoas acham, por elas não entenderem muito bem, vamos pensar num bebê, né, numa criança que estava começando a frequentar a creche, não entender muito bem o que significa isso, né, de um vírus aí que está, né, pondo em risco a vida de todo mundo no planeta, mas eles estão sentindo que há uma mudança tanto no ânimo de quem cuida deles e também na rotina, que muitos deles, eles não tinham, né, o acesso à creche ainda, mas tinha a possibilidade de ir no parquinho, de sair na pracinha, de jogar futebol, né? Então, assim, essa interação com as outras crianças também foi cerceada das crianças pequenas. Então, por menores que elas sejam, elas também estão sentindo isso. Então, é importante que o adulto cuidador saiba disso. E aí, uma outra coisa que a gente traz também, né? A Rede Não Bate Edu, trabalha muito a questão do direito à criança e ao adolescente a crescer sem violência. Então, eu queria fazer o convite para as pessoas que estão assistindo, primeiro entender isso. O professor Humberto até falou muito a questão do termo que se usa muito no Estatuto, né, a criança sujeito de direito. Né, o Estatuto que vai fazer 30 anos mês que vem, em julho, ele traz isso, né, uma nova possibilidade, uma nova visão das pessoas com relação às crianças. E aí, o que é ser sujeito de direito? Né? Traduzindo, seria a criança do momento que nasce, ela vira, né, uma pessoa com direitos como qualquer outra. Então, se todos nós, adultos, né, do Brasil, temos o direito à integridade física e psicológica garantida por lei, as crianças também têm. Então, o Estatuto traz isso e a Lei Menino Bernardo reforça mais ainda isso. A Lei Menino Bernardo vai fazer 6 anos agora em junho, dia 26 de junho, e a gente até está preparando a campanha nacional. A gente, né, há 4 anos vem trazendo essa campanha, porque a gente quer inserir essa data no calendário oficial, né, brasileiro, como é o 18 de maio, o 12 de junho, né, com relação à prevenção do trabalho infantil. A gente quer criar uma data que se comemore a educação sem violência para as crianças e adolescentes. Então, é 26 de junho, já convido a todos. A gente vai lançar uma campanha com a voz, inclusive, das crianças e adolescentes. O que eles trazem, né, como sugestão?
a Lei Menino Bernardo traz a proibição do uso de qualquer tipo de violência com relação às crianças, mesmo que as pessoas, os adultos, consideram moderada. E aí as pessoas falam, tudo bem, não posso bater, o que eu ponho no lugar? Então, essa pergunta, o que eu ponho no lugar, traz muitas possibilidades. É isso que a gente tem trabalhado muito. A Rede Não Bate Eduque, o que ela traz? O que ela tenta? Ela lutou muito tempo pela aprovação da Lei Menino Bernardo, que a gente acha importante ter um marco legal, como também tem o marco legal da primeira infância, que está sendo muito discutido na Semana do Bebê, e eu vou trazer um pouco de dados também com relação à primeira infância. Algumas pessoas fazem a crítica assim, mas que bobagem, ninguém mais bate em criança. Isso, infelizmente, não é verdade. Na semana passada, o Disque 100 lançou o relatório do ano de 2019, e aí eu tenho aqui alguns dados e vou até trazer. Por exemplo, normalmente, a Rede Não Bate Eduque, ela acompanha os dados históricos do Disque 100 desde 2011. Então, a gente faz o acompanhamento histórico dos dados. No ano de 2000 vou ver aqui um pouquinho, porque senão eu não lembro tudo de cabeça, Sim, e eu estou tentando prender um pouco esse celular, porque senão eu fico balançando muito ele. Aí vocês vão ficar tontos. Sim. E aí, só o que chamar a acontece? atenção, Márcia, enquanto você está vendo aí os dados, a gente tem aqui a audiência de representantes do Unicef, da Comissão de Criança e Adolescente da OAB, de Pernambuco, da professora Valéria Nepomuceno, que é coordenadora de um grupo de estudo da criança e do adolescente aqui na UFPE, no Departamento de Serviço Social, e também foi coordenadora do SENDEC, onde nós nos conhecemos lá, né, numa ação conjunta, e tem um monte de parceiros aqui acompanhando atentamente, também a nossa companheira do ENIP, Elizabeth Costa, e muita gente interessada aí no tema. Vamos adiante. Então, com relação aos dados, lançou na semana passada o Disque 100, teve mais de 86 mil denúncias no Disque 100 no ano passado, em 2019. Esse ano só não é maior do que o número de denúncias em 2014. Então, assim, aumentou muitíssimo no ano passado os dados, as denúncias feitas no Disque 100. E com relação à faixa etária, de 0 a 3 anos, corresponde a 18% dessas denúncias. De 4 a 7, de 23%. Então, se a gente pensar na primeiríssima infância, que é de 0 a 6... Não, primeiríssima infância, desculpa, de 0 a 3, nós temos mais de 20 mil denúncias envolvendo crianças de 0 a 3 anos, no Disque 100 no ano passado. E aí, se a gente pensar na primeira infância, que é de 0 a 6, são mais de 50 mil denúncias. Então, esse é um número muito alarmante. Se a gente pensar na infância inteira, que vai de 0 a 11 anos e 11 meses, nós temos 63% das denúncias do Disque 100 são relacionadas às crianças. Então, assim, não é uma bobagem, é um tema que a gente tem que reforçar cada vez mais, de como que a gente tenta, de alguma forma, contribuir para a mudança cultural. Então, o papel da Rede Não Bate Eduque é, de alguma forma, contribuir para essa mudança cultural. E o que a gente tem feito, nas nossas redes sociais, Márcia, os sites... E esses números que você falou, isso a gente contando com subnotificação, né, fica maior ainda, né, porque provavelmente as pessoas só denunciam ao Disque 100 ou ao Conselho Tutelar quando a situação já chega num nível de gravidade muito grande, né? Está espantando Exatamente. a criança. A gente sabe muito da subnotificação, dos casos, e imagina isso, se a gente tem 50 mil crianças sofrendo violência, imagine o que é isso na realidade. E aí um outro desafio que traz, esse momento da pandemia. Todas as pesquisas internacionais mostram que sempre quando há uma pandemia, porque a gente está numa situação de emergência, de calamidade mesmo, mundial, as questões da violência, elas costumam aumentar, os casos de violência. Então, o que a gente já tem visto no Brasil?
né? Desde que começou a pandemia, a necessidade do isolamento social, a gente já tem visto denúncias com relação ao aumento da violência contra a mulher. Então, já vi várias matérias, né, as delegacias especializadas estão trazendo esse tema, mas com relação às crianças, esse tema ainda está invisibilizado. Então, uma das coisas que a gente tem acompanhado também é tentar mostrar isso, né, e o porquê que isso acontece. Por conta do aumento do estresse, né, da possibilidade de todos esses desafios que a pandemia traz. E aí, qual é o nosso papel? Como que nós podemos apoiar as famílias, né, a lidar com essas questões? Eu acho que a primeira dica que a Rede Não Bate Edu pode dar é nominar os nossos sentimentos. Não há ninguém, né, no mundo hoje que não esteja sofrendo alguma coisa com essa questão que surgiu, né, com essa pandemia e com todos os desafios que ela traz. Nominar os nossos sentimentos, entender que a gente não dá conta de tudo sozinho, buscar apoio, né, e como que a gente faz isso, né, buscando informação. Então, nós temos usado os nossos canais de comunicação para compartilhar informação, não só de material produzido pela rede, mas por todas, né, as organizações, várias outras campanhas, possibilidades de ações e atividades com as crianças, né, porque assim, as famílias estão tendo que ficar 24 horas por dia com as crianças dentro de casa, né, aquelas que conseguem, de fato, né, manter o isolamento social. Algumas têm um desafio maior ainda, porque não estão conseguindo, a gente pensando nas periferias, nas favelas do Rio de Janeiro, né, o quão difícil é isso e que tem que buscar o sustento diário para alimentar a sua família. Então, a gente também entende os desafios de todas as famílias e como que a gente pode apoiar de alguma forma. Então, eu acho que trazer elementos, né, de como que a gente lida com essas situações, né, e educa sem o uso da violência. Eu acho que uma coisa que a Rede Não Bate Edu fala muito, a gente está numa perspectiva de construção de uma outra sociedade menos violenta, é pensar muito, assim, quais são os elementos, as estratégias principais que a gente fala, né, fala muito e traz os elementos para isso, que é o respeito, o afeto, e a cooperação e o diálogo com as crianças e adolescentes. Então, essas ferramentas são muito poderosas nessa nova construção de um processo educativo e de cuidado, né, sem uso da violência, entender que o processo educativo é de longo prazo. Às vezes, a gente, quando está nesse movimento de educar uma criança, a gente acha, né, fica com uma expectativa de que tem um resultado, né, logo. Aí, às vezes, fala assim, nossa, com criança pequena, então você tem que falar 10, 20, 30 vezes, ter aquele movimento, não adianta só falar não de longe, você tem que ir lá, pegar a criança, tirar daquela situação, né, que não é agradável, que pode trazer risco para ela. Então, assim, entender as fases de desenvolvimento das crianças, né, o que esperar dela e que tipo de comportamento nós temos que ter nesse processo educativo. Quando a Rede Não Bate Edu trabalha, a gente trabalha muito com as pessoas e tenta muito trabalhar com as pessoas mais comuns, mais simples, né? Porque alguns têm o discurso de que isso é para classe média, educar sem violência, né, com estrutura é para classe média. Não é verdade. Na verdade, tem famílias que vão ter mais dificuldades, mas todos nós temos capacidade para isso. Então, a gente faz um trabalho aqui no Rio de Janeiro, né, quando a gente está podendo fazer trabalho presencial, com a Vara da Infância, que trabalha com as famílias. Eles têm um processo de formação com famílias que estão no movimento de receber suas crianças de volta, ou por elas estarem em unidade de acolhimento ou em família acolhedora. E aí eles fazem, que eu acho que é uma experiência, uma boa prática muito interessante, a Vara da Infância aqui do Rio de Janeiro, que faz uma sequência de formação. São vários encontros com as famílias e um desses a gente participa, né, de como que a gente pode trazer elementos para as famílias para romper esse ciclo de violência. Porque às vezes o que acontece é que, né, a criança, por algum motivo, sofreu uma violência,
foi para uma unidade de acolhimento e depois volta para a família, e a violência, ninguém trabalhou esse tema, nessa questão do ciclo da violência, e a criança volta para a rua e volta, né, a ser abrigada novamente. Então, isso não é interessante. Então, esse movimento é bem legal, que a Vara da Infância faz aqui, e a gente faz junto com eles. Então, é de mostrar a capacidade, né, entender que também nós temos infâncias diferentes. A gente tem um falso saudosismo da nossa infância. Ah, meu tempo de infância as coisas não eram assim. Não eram assim mesmo, porque imagina, hoje em dia as crianças quando nascem, parece que elas já vêm chipadas, elas já sabem mexer no celular. Se você der celular para uma criança de 3 anos, ela daqui a pouquinho está mandando mensagem. Né? Eu tenho uma sobrinha de 6 anos que desde os 4 ela já sabia fazer pesquisa do Google com aquela pesquisa de voz. Ela apertava o botãozinho e ela falava, não sabia escrever, mas falava, e ela, né, descobria algumas coisas quando ela tinha acesso à internet. Então, assim, as crianças, as infâncias são outras, as crianças são outras. As crianças têm muita informação hoje em dia, e isso às vezes é um complicador no processo educativo, porque como elas têm mais informação e elas também até têm a possibilidade de dialogar mais fácil, né? Eles têm argumentos, hoje em dia as crianças argumentam bastante, então as pessoas, os adultos, né, que estão no processo de cuidado e de educação, acreditam que as crianças têm uma maturidade maior do que na realidade têm. Então, às vezes, uma coisa que a gente reforça muito nesse processo da Rede Não Bate Eduque é: vamos entender as fases de desenvolvimento das crianças. Né, como que a gente traz elementos para os adultos, né, de entender, né, como que você se comunica, por exemplo, como que você se comunica com um bebê. Eu lembro numa fala, assim, de uma mãe uma vez dizendo, ela estava com um bebezinho de 1 ano e 6 meses, ela falou assim: nossa, meu bebê, toda vez que eu vou ao banheiro, ele chora para me irritar, mas é incrível, toda vez que eu vou ao banheiro, ele chora para me irritar. E aí eu falei: gente, mas olha só, por que ele chora? Você entende? Ele não é para te irritar que ele está chorando. Ele chora porque você é a pessoa de referência. Você saiu da frente dele, ele não entendeu que você foi no banheiro e vai voltar. Ele sente sua falta, então por isso que ele chora. Então, assim, às vezes, né, no senso comum, as pessoas quando estão também nessa dilema do dia a dia, de cuidar de tudo, ter que dar conta de tudo, das tarefas domésticas e ainda de educar, às vezes tem uma percepção, né, da criança que não é verdadeira. Então, a criança, o bebê não chora quando você vai ao banheiro para te irritar, ele chora porque sente sua falta. Né? Então, assim, e como que a gente traz estratégias e elementos que possam, de alguma forma, apoiar essas famílias. Então, é esse um pouco o movimento que a Rede Não Bate Eduque faz. Nós trabalhamos muito com... Na verdade, a gente trabalha com várias abordagens. A gente chama de educação positiva. Mas muitos autores chamam de disciplina positiva ou CNV, que é comunicação não violenta, ou abordagem Pickler, ou montessoriana, não importa que abordagem, que ferramenta você vai usar. O interessante é você educar e cuidar da sua criança sem o uso da violência, tanto física quanto psicológica. Eu acho que isso é importante. O Eduardo, eu falo muito, né? Eu engato Tá ótimo, por isso que eu não estou te interrompendo, que é para não atrapalhar seu raciocínio. Se tiver pergunta assim... É muita informação importante. O que você coloca é o que estamos em sintonia do pensamento aqui, né? A violência psicológica, às vezes a gente acha que não vai usar violência física, mas tem o costume de ficar gritando com a criança desnecessariamente, sem parar, né? E outras coisas mais, né? Esses dias eu vi uma educadora parental falando isso, que o grito é o novo tapa, né? Que as pessoas, às vezes, deixaram de usar a violência física, mas usam a violência verbal, né, e o grito o tempo todo. E uma das coisas que eu queria trazer também é as 4 violências que mais acometem as crianças e adolescentes. Desde o início,
né, da documentação histórica do Disque 100, são 4 as principais denúncias. Negligência, violência psicológica e física, que ficam ali revezando entre primeiro e segundo lugar, e terceiro lugar o abuso, a violência sexual, né, que aí está o abuso e a exploração também, e outras categorias que eles apresentam. Então, assim, a violência física e psicológica, que é, né, o tema de trabalho da Rede Não Bate Eduque, né, porque a gente tem um movimento de desnaturalizar o uso do bater para educar. Não é natural, porque assim, se a gente não admite que use-se a violência física e psicológica para nenhum outro tipo de, né, de cidadão, para as mulheres, para os idosos, né, para os jovens, por que a gente ainda aceita isso com relação às crianças? Então, a nossa meta, a nossa missão da Rede Não Bate Eduque é desnaturalizar isso e dizer o quanto isso é presente ainda na vida das crianças. E as crianças, assim, a gente tem muita questão da participação infanto-juvenil em todas as ações da Rede Não Bate Eduque, porque é uma das estratégias. Quando a gente está falando de educação positiva, ela não existe se a gente não envolver as crianças e adolescentes no processo educativo de cuidado. Né? Então, assim, nesse movimento, a gente tem que sempre incluir. Por exemplo, a gente fala, né, muito, a gente tem que ter afeto, né, respeito com relação à criança, né? Se eu quero ensinar o respeito à criança, que ela lide com as outras pessoas, né, com a sociedade de modo geral, de uma forma respeitosa, eu tenho que respeitar ela também. Então, eu tenho que respeitar essa criança, eu tenho que trazer conhecimentos que desenvolvam a autonomia dela, a participação, né, desenvolver os combinados conjuntamente. Como que eu respeito? Como que eu estabeleço? Porque, assim, a gente tem, até o professor Humberto falou do adultocentrismo, então a gente tem a questão, né, de sempre, assim, nós somos adultos, nós temos o conhecimento, nós temos sempre a certeza de tudo, né, e não é assim, a gente erra também. Então, assim, vamos construir junto com as crianças e adolescentes esse processo. Então, quanto mais eles, né, participam dos combinados, das regras, né, estabelecer uma rotina diária junto com eles, então eles vão se comprometendo nesse processo ao longo do caminho. Então, a gente vê muito isso, tanto é que a Rede Não Bate Eduque tem mobilizadores, nós desenvolvemos uma metodologia que é de círculo de diálogos que os adolescentes conversam com qualquer público, entre seus pares, mas também com profissionais, né, e mães, pais, idosos, né, então não importa o público, de como é possível educar sem violência, e como eles podem construir isso também. E quando a gente envolve as crianças e adolescentes, uma coisa muito importante também, é que eles começam a perceber qual é o papel deles nesse processo educativo, para minimizar os estresses, né? Quer ver estresse na família é com relação ao adolescente, tarefa doméstica. Qual família já não viveu isso? Que, né, tem a tarefa lá, vai lavar a louça e não lava, porque também as crianças e adolescentes têm um tempo diferente do tempo dos adultos. Então, assim, vamos conversar sobre isso. Às vezes eles falam assim, nossa, minha mãe pede para me arrumar a cama, mas eu arrumo, mas ela nunca tá bom, mas ela não entende que eu arrumo do meu jeito, eu não arrumo do jeito dela. Então, assim, vamos conversar, vamos entender, vamos estabelecer essas questões juntas, né? E, assim, trabalhar muito, né, nos combinados e assim, como que a gente lida quando o combinado não é cumprido, porque nós também, os adultos, também a gente nem sempre cumpre todos os combinados que a gente estabeleceu com as crianças. Né? Então, qual é o nosso papel nisso também? E aí uma outra coisa que é muito importante, né, para as famílias, para os pais e para as mães entenderem, é que a gente erra. Né, e errar é humano, e errar a gente pode ter, né, esse momento do erro como um momento de oportunidade para ensinar as crianças e adolescentes. Então, entender isso também, entender que o erro acontece, como que a gente pode lidar com isso da melhor forma possível, aprender conjuntamente, né, com esse erro. Então, eu acho que esses são ferramentas que a gente traz, que a gente discute muito, né, e tenta
trazer isso para as famílias. E aí uma estratégia que eu queria falar também, como que a Rede Não Bate Edu que faz? Nós somos uma rede, imagina uma rede tentando, né, de alguma forma contribuir para uma mudança cultural de longo prazo. Então, como que a gente tem trabalhado? Na maioria das vezes a gente produz material, né, e que serve de formação para os profissionais que trabalham com as famílias. Como que a gente faz chegar na ponta? Né? Porque a meta da Rede Não Bate Educa é trazer isso para as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que não podem pagar, porque, por exemplo, graças a Deus, agora a gente tem vários profissionais, né, trazendo educadores parentais, profissionais da comunicação não violenta, trazendo cursos, fazendo abordagens, né, usando as redes sociais, cursos à distância, né, para as famílias brasileiras, para os pais, para as mães, enfim. Mas tem muita gente que não tem como pagar, né? Como que uma pessoa, né, que vive numa comunidade vai pagar um curso EAD para ver, né, conhecer estratégias de como educar seus filhos sem violência. Então, esse é um papel da rede, a gente tem esse compromisso, né, com as famílias mais vulneráveis. E aí a gente tenta trabalhar com os profissionais. A gente trabalha muito com, né, processo de formação com conselheiros tutelares, com quem está na ponta, com quem atende as famílias e as crianças. Profissionais da assistência social, dos CRAs, dos CREAs, profissionais da educação, e é trazer esse conteúdo não para trazer um trabalho a mais, porque a gente não dá conta de um trabalho a mais, é como eu incluo esse tema no que eu já faço. Por exemplo, pré-natal, né, que a gente tem pré-natal, eu acho que em todas as cidades brasileiras, pelo menos até antes da pandemia, a gente tinha isso. Né? Então, assim, no SUS. Então, como a gente insere, além do pré-natal com relação às questões de saúde, né, que são importantes tanto para a mãe quanto para a criança, para o desenvolvimento da criança, mas também o pré-natal afetivo, quais os desafios que essa família vai ter, essa mãe e esse pai, se houver a figura do pai nesse processo, né, de desafios, a criança vai chorar, a mãe vai ficar desesperada, não vai dormir durante 3 meses. Então, assim, como que é isso, né? Porque, assim, às vezes, as pessoas batem na criança porque ela está chorando, porque não entendem que a forma que chorar é a forma que a criança tem de se comunicar. Então, assim, entender isso, trazer esses elementos, é um papel da Rede Não Bate Educa. Então, a gente tenta, né, trazer, contribuir de alguma forma para a formação dos profissionais que estão na área da saúde, assistência, da educação. A gente também trabalha muito com profissionais da educação infantil, né, que são ambientes onde a família ainda busca muito apoio, né, de como que eu cuido da criança. Quando tem os desafios, esses são os ambientes que normalmente a família busca apoio. Então, como que a gente cuida deles, né? Tenta trazer esses elementos. Então, assim, no site da Rede Não Bate Educa, a gente tem várias publicações com várias metodologias de trabalho com família, e também as famílias podem, se quiserem pegar, se apropriar disso. Nós temos alguns folders, alguns materiais que trazem essa abordagem nossa de educação positiva. Eu queria trazer um tema muito interessante, porque, assim, por opção, a Rede Não Bate Educa passou a usar educação positiva. Porque também as pessoas, tem vários livros agora, né, que chamam disciplina positiva. Só que quando você vai no imaginário popular, o que você sente quando você ouve a palavra disciplina? Eu vou disciplinar minha criança. O que você pensa no primeiro elemento? Então, esse tema de disciplina, né, essa palavra tem uma semântica ainda muito ligada àquela questão de disciplina manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, quando a gente fala, né, com as pessoas, né, com o povão, esse termo disciplina ainda tem muito essa carga semântica. Então, a Rede Não Bate Educa optou por usar educação positiva. Né, como que eu posso educar, né, a minha criança nesse processo de uma forma positiva, onde seja agradável tanto para os adultos quanto para as famílias, para as crianças também. Né, então, isso é importante. Uma coisa muito importante para toda a família e todo profissional também que trabalha com esse tema é entender, fazer com que a família entenda que ela não consegue dar conta do processo educativo das crianças sozinha.
ela precisa de uma rede de apoio, né? Tem a rede de apoio primeira, que é a família dela, né? Depois as unidades, né? A saúde, a educação, a assistência, organizações da sociedade civil, que também apoiam muito nesse processo, a gente também faz formação de profissionais das organizações, como que a gente pode trazer esses elementos para as famílias, para que A elas possam, comunidade, né? A é, vizinhança. exatamente, descobrir ferramentas. Então, isso é importante. Uma outra coisa muito, muito, muito importante de falar com as famílias e quem está no processo de cuidar e educar. A raiva é um sentimento natural. A gente vai ter raiva ao longo do dia muitas vezes, porque a raiva é um dos fatores de risco para o uso da violência. Né, quando o adulto está com raiva, né, aconteceu uma situação, né, que despertou esse sentimento de raiva no adulto com relação à criança ou adolescente, então, às vezes, a violência ocorre. Então, entender que a raiva é um sentimento que a gente tem, saber lidar com ele, para poder ensinar a criança a lidar com ele também, tanto a raiva quanto a frustração. Né? Então, como que a gente aprende a lidar com isso? Uma outra E a coisa, um gente, às outro vezes, tem elemento. uma situação, Márcia, que nem é causada pela criança, mas que se desconta a raiva nessa criança, né? E aí a gente está Exatamente, falando de uma mais prático. relação de poder, né? Que alguém que tem a mesma força que a gente não vai gritar nem usar de força, né? Mas na relação com a criança, com o idoso, com a pessoa com deficiência, com a mulher, acaba que a nossa cultura naturaliza se gritar, se bater, né? Exatamente, eu falo às vezes, todo mundo dá todas as desculpas do mundo para bater nas crianças e nas mulheres. Ah, estava bêbado, estava desempregado, estava isso, estava aquilo, mas você não faz isso com o seu chefe ou com a polícia. Então, na verdade, Uhum. aí tem um elemento do poder aí, né, de não entender o outro como sujeito, né, tão capaz quanto você. Então, assim, tem as coisas, né, raiz, por exemplo, o machismo, a questão ainda, né, que é muito forte a carga ainda do processo educativo e de cuidado na mulher. Então, eu gosto muito, eu lembro de uma campanha que tinha Pai Não é Visita, com relação ao pré-natal ou nos hospitais quando o bebê nasce. Pai não é visita, né? Quando tem a figura do pai, aí graças a Deus tem várias redes que também a gente também trabalha muito isso, da paternidade responsável, a importância do papel do pai no processo educativo e de cuidados das crianças, né? E também tirar, né, esse mito de que o pai que faz, que ajuda, que dá banho na criança, que leva para a escola é um paizão. Não, ele está fazendo a parte dele. Né? Então, assim, isso não é. Cuidar de criança não é um trabalho exclusivo da mãe, da mulher. Né? Então, assim, como, né, que também a gente envolve os outros membros da família, e principalmente o pai nesse processo educativo e de cuidado. Né? Se ele existe, né? Porque são coisas também que a gente tem que trabalhar muito, né, no processo de formação e de cuidado. Uma outra coisa também que eu queria chamar a atenção dos profissionais da saúde, da educação e dos conselhos tutelares, às vezes é a carga que se põe na mãe. Também entender isso, né? Porque tem pesquisas que já foi feita aqui no Rio de Janeiro, né, que é a sede da Rede Nabatedo, que é aqui no Rio, né, que durante, né, os mega eventos aqui no Rio foram feita uma pesquisa nos relatos das denúncias no Conselho Tutelar. Em todos os relatos, em nenhuma vez apareceu a figura do pai. O pai foi responsável, sempre dizendo a mãe foi negligente, a mãe não levou para a escola, a mãe não deu comida, né, a mãe isso, a mãe aquilo. Então, assim, nós como profissionais, né, da área da infância e da adolescente, a gente tem que entender isso e modificar essa situação. Né? A mãe, a mulher, não é a única responsável pelo processo educativo. Né? Isso é bastante importante pontuar também, porque chega de peso nas costas das mulheres. Né? Então, assim, a gente está aqui no processo de apoiar. Uma coisa que também é muito importante, que a Rede Não Bate Edu, que gosta muito de trazer, é que a gente não trabalha com culpa. A gente não traz em nenhum momento que se discute isso, só culpa ali. Se até ontem, até uma hora atrás, você deu um tapa no seu filho, assistiu isso aqui e falou, nossa, realmente. Porque assim, quando uma pessoa bate numa criança, na maioria das vezes, primeiro que a maioria das vezes ela bate achando que vai ter um efeito positivo. E todas as pesquisas nacionais e internacionais dizem pelo contrário.
né, bater numa criança para educar, ou menosprezar, ou falar coisas ruins, não educa, só afasta a criança de você, né? Só traz com que ela depois, mais tarde, lide com as questões dos desafios e diferenças de forma violenta também, porque vira uma forma de se comunicar. Então, assim, a ideia é como que a gente educa, cuida e educa, né, sem trazer esses elementos negativos aí, né? Para de ódio, chega de ódio no Brasil, chega de coisas negativas, né? Como que a gente faz de outro jeito? Como que a gente lida com conflitos e diferenças que a gente vai ter ao longo da nossa vida inteira, sem usar a violência física e psicológica para isso? Esse é o segredo, né? Esse Eu é a coisa legal. eu costumo dizer, Márcia, que a educação da criança não funciona mais aquela nossa prática antiga de falar faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Nossas atitudes falam muito mais, ensinam muito mais do que nossas palavras, se elas são contraditórias, né? Se não são coerentes. Então não adianta, eu sempre falo assim, não adianta falar, para de gritar, menino! Eu estou ensinando o quê? Eu estou ensinando a gritar, né? Então, Exatamente. Ou então, assim, eu vou bater em você porque você bateu no teu irmão. Também, assim, é, uma outra coisa nesse processo educativo de cuidado, coerência. A gente tem que ser coerente nesse processo. Ele é de longo prazo, né? É difícil, não, a gente não está dizendo que é fácil, né? A gente está mudando aí um processo cultural, né? Até o professor Humberto falou, a gente vem de uma sociedade escravocrata, onde a força física foi usada ao longo dos anos. A gente tem uma sociedade machista, né, que bota o peso de tudo na mulher, né, não apoia as mulheres. Então, assim, como que a gente faz diferente? A gente está nesse processo de construção. Então, é esse o convite que a Rede Não Bate Edu que faz. Eu acho que um elemento importante é esse, o que você trouxe também. Nós somos o exemplo. A gente pode falar, tem um discurso todo, mas a criança e o adolescente está olhando para o que a gente fala. Não adianta dizer assim, não mente não, aí alguma pessoa, a gente já viveu isso, né? A gente é muito contraditório. Alguma pessoa liga para tua casa e você fala assim, não, diz que eu tô não. Então, assim, né, minha que mãe mandou recado, dizer que é para dizer que ela não tá. exatamente. Então, assim, como é esse processo? Né? Qual é a coerência nesse processo educativo? Né? E também rir das coisas, né? Trazer a coisa mais leve. Todas as pessoas que falam, né, que usam da violência contra a criança, depois se sentem tristes, choram, e às vezes, o que é pior, depois abre mão daquilo, né? Bateu na criança, ficou com culpa, deixou a criança fazer aquele comportamento que ela achava que era errado. Né? Então, assim, como que a gente traz esses elementos? Acabou que eu não falei a história da culpa, eu mudei de história. Quando a gente fala de culpa, é o seguinte, se você até ontem, até uma hora atrás, deu um tapa na sua filha, ou no seu filho, ou na criança que você cuida, e agora, né, viu que tem outras possibilidades, outras ferramentas, e principalmente que existe uma lei que diz que isso não pode mais ser feito, que é a Lei Menino Bernardo, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que faz agora aniversário 26 de junho. Então, assim, o que eu faço? O que eu ponho no lugar? Então, assim, de agora em diante, eu vou resolver todas as questões de outra forma. A violência não vai passar mais como uma forma de resolução de conflito. Então, é difícil? Mas é possível. A minha mãe, eu tenho um relato, assim, eu tenho 55 anos, eu nunca apanhei na vida. E olha que era naquela época que todo mundo na cidade sempre conta uma história de que, né, levou uns tapas aí para viver, né? Então, minha mãe sofreu muita violência. Minha mãe foi uma criança extremamente violentada pelo pai dela e depois pela avó, né, que ficou cuidando porque a minha avó, a bisa, né, no caso, a minha bisa, a avó dela se separou com 5 filhos, imagine isso uns anos atrás, né, que era bastante difícil para você ver o grau de violência que ela vivia, e ela decidiu romper o ciclo de violência, ela decidiu, quando eu tiver filho, eu nunca vou bater nos meus filhos. E ela nunca bateu nos filhos. Né? E a minha mãe, ela é semi-analfabeta, né? Sempre foi dona de casa, trabalhou na infância dela, né? Na adolescência, em uma fábrica, né? E assim, buscou elementos e teve a decisão. Então, quando você decide, por mais que eu tenha vivenciado isso, porque muitas das vezes as famílias reproduzem o vivenciado.
Eu cresci assim, minha família usou essa estratégia quando eu era criança. Eu considero que eu sou uma pessoa, né, honesta, que cumpro, né, as questões lá todas. Aí eu uso dessa ferramenta, mas não é a mais adequada. A gente fala, você é a pessoa que é hoje por tudo que você viveu. Não foi o tapa que você ganhou ou o grito que você ganhou que te fez essa pessoa que você é hoje. Né? Uma outra coisa também que é muito importante, e eu acho que aí a gente pode perceber se voltar lá na infância, que é muito diferente o sentimento de respeito do sentimento de medo. Então, às vezes, a pessoa tem um saudosismo, fala assim, antigamente, meu pai e minha mãe só olhavam assim para mim de rabo de olho, e eu ficava quieta, paralisada, mas era respeito ou era medo? Né? E uma outra coisa que a gente fala também muito na Rede Não Bateduque, esse processo educativo está construindo a relação que você vai ter com seu filho e sua filha a vida toda. Então, assim, que relação é essa? O que eu quero? E quando você não usa da violência física e psicológica, é muito mais prazeroso para o adulto também. E uma outra coisa que eu queria muito reforçar, porque como a gente fala, né, traz muito a fala das crianças e adolescentes, eles falam muito. Às vezes, o tapa, a violência física, você bateu, a dor passou, você até esquece. Mas o que dizem para mim, as coisas ruins que as pessoas que eu amo, que cuidam de mim, me dizem, é muito difícil de superar. Então, a gente, quando está nesse processo de cuidado, de educação, a gente tem que tomar muito cuidado do que a gente fala, né, e as pessoas falam coisas muito ruins para as crianças. As pessoas xingam as crianças, dizem que né, lamentam de ter tido filho. Ah, legal, é aquela sua tia que não tem filho. Né? Se eu soubesse, eu não tinha tido filho. Então, assim, imagina você ouvindo isso da pessoa que você ama. Né? Imagina você trazendo isso para a sua relação, por exemplo. Então, O que assim, dizer das crianças e adolescentes homossexuais, né, ou que também já tem uma identidade de gênero diferente da heterossexual, do sexo biológico, né, quando começa a manifestar isso, né, o quanto se diz, eu preferia ter um filho morto do que ter um filho gay, ou ter uma filha lésbica, né, quando não expulsam de casa, né. exatamente. Então, essa violência, esse cotidiano, eu acho que o que a gente tem que entender, que eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas e saber lidar com todas essas diferenças e esses desafios que trazem. Né? Quando há violência dentro de casa, né, você afasta seu filho de você e às vezes, desculpa, você empurra ela para uma violência, uma violação muito pior. Eu trabalhei muitos anos, eu trabalhei 11 anos em uma instituição que trabalha com crianças em situação de rua. As crianças vão para a rua, não é a pobreza que leva as crianças para a rua, é a Violência violência que leva as doméstica. crianças para a rua. É a violência doméstica ou então a violência no entorno onde ela vive, que às vezes está ameaçada, vai para a rua. Então é a violência que faz que a criança fique muito mais vulnerável. As crianças que são cooptadas pelas redes de exploração sexual, né, de crianças e adolescentes, a gente sabe muito que é isso, foram expulsas de casa porque a família não soube lidar com os conflitos e diferenças de outra forma. Então, como que a gente pode contribuir, né, para que isso não aconteça e que, de alguma forma, a gente viole ainda mais, né, ou fragilize ainda mais, né, as nossas crianças e adolescentes, empurrando para elas para outras violações de direitos que a gente não quer. Né? Então, assim, Com como que a gente certeza. constrói uma sociedade melhor? Eu acho que é isso, trabalhando um pouco nisso. Como que eu Sim. cuido, qual respeito, como que eu amo a criança com que eu cuido. Ah, e uma outra coisa importante, estou aqui de olho no relógio para ver se cada horário, Sim. né? Isso. Também estava controlando para a gente não perder de salvar a nossa live aqui, que está tão rica. Temos mais Talvez. cerca de 12 minutinhos e Aham. eu ia te colocar, tem gente perguntando como é que faz para participar da rede, né? E É, aí a gente vai colocar o Instagram do Não Bater Duque, vocês podem falar com a Márcia lá, tá bom? Vou marcar aí. exatamente. Pode entrar no nosso site, também tem lá como poder participar. Vou beber uma água aqui que eu estou falando rouca.
E outra coisa, Márcia, a gente também vai aprendendo, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Constituição Federal, um marco que é democrático, né? É sair dessa cultura autoritária e construir relações horizontalizadas de respeito, né, a cada um, independente da criança e adolescente, que é um sujeito em desenvolvimento, né? Mas que merece respeito como qualquer ser humano, né? Exatamente. E aí, outra coisa que eu queria ressaltar também, que toda família tem potencial. É por isso que a gente trabalha muito com os profissionais que vão atender as famílias, né, brasileiras, e a gente está falando de várias infâncias e várias famílias. Tem a família ribeirinha, quilombola, né, no norte, sul, oeste, então, né, tem vários tipos de famílias e constituição de família também, respeitar isso, né, que nós temos várias configurações de famílias no Brasil, e como a gente pode apoiar. E aí, a gente, né, trabalhando com afeto, respeito, diálogo e cooperação. Uma outra coisa que é uma ferramenta importante é a gente ensinar nesse processo educativo a autonomia para as crianças. Então, quando você estabelece combinados juntos, né, quando você, por exemplo, né, vai fazer um passeio, vamos, assim, dar 3 opções, né, e conversar com eles também, decidir o que vão fazer junto, não só o adulto trazer, olha, hoje a gente vai fazer isso, aquilo, outro, no final de semana, conversa com ele, estabelece juntos, porque às vezes quando você não estabelece junto, aí o adulto leva a criança para um programa que é só de adulto, que é uma chatice. Por exemplo, restaurante. É uma chatice para a criança restaurante. Em algum momento ela vai chorar. Então, assim, se você precisa ir a um restaurante, então leva um brinquedinho para ela, leva papel, leva caneta. Se prepara para aquele ambiente também, para que aquele ambiente seja também agradável para a criança e o adolescente. Então, quando você conversa com ele, então, quando você tem esses elementos, né, de que a criança ela não tem o mesmo tempo da gente, 10 minutos para a gente é uma coisa, para uma criança é uma eternidade. Uma outra coisa que também a Rede Não Bate Edu é contra, aquela maldita cantinho do pensamento. Aquela história de Supernanny, somos contra. Ah, meu Deus! Viu? Até porque eu tava achando que era bom porque é melhor do que bater. Não, pensar não pode ser ruim. Aquilo, quando eu vi aquele programa, eu ficava desesperada, né? Porque era uma tortura para a criança. Porque ir para o cantinho do pensamento é uma tortura. Pensar não pode ser ruim, pensar é bom. Então, o que a gente faz? Primeiro, como a gente fala, né, na Rede Não Bate Edu, que primeiro os adultos têm que aprender a lidar com os sentimentos. Quando a gente está com raiva, com vontade de pegar no pescoço da criança, a gente também não está dizendo que não tem essa vontade. A gente tem, inclusive, às vezes a gente até fala assim, olha, né, agora, isso que você fez me dá vontade de te dar um supapo, mas eu não vou dar porque eu não acredito nisso. Eu não acredito nesse processo educativo. Porque a raiva vem, a vontade vem. A gente não está dizendo que ela não existe. É uma certeza que a gente tem que isso não é bom. Então, quando a gente tem essa certeza, a gente busca outras ferramentas. Então, o que eu faço? Eu acho que o adulto tem que dizer assim, olha, agora eu estou com muita raiva, não dá para a gente pensar sobre isso. Eu vou para ali me acalmar, vou para o cantinho de acalmar. Não é o cantinho de pensar. Pensar não pode ser ruim. Eu lembro muito de uma adolescente, uma mãe adolescente, até lá, né, que foi atendida na vara da infância aqui do Rio, que eu estava falando, né, do que era castigo físico, castigo, né, psicológico, humilhação, essas coisas todas, e ela foi... E aí eu sempre abro, se a pessoa depois quiser falar comigo, né, ali mais no reservado, ela veio falar comigo, ela falou assim, ela tinha um filho de 4 anos, ela falou assim, olha, na minha casa a gente não fala palavrão, a gente não acha isso certo. E meu filhinho já está indo para a escolinha, mas ele já, no outro dia, ele falou um palavrão, eu botei ele de castigo, de joelho, olhando para a parede. Isso é violência física? Aí eu virei para ela e falei assim, ó, vamos pensar aqui no seguinte. Primeiro assim, né, quais são os seus motivos de botar a criança de castigo? É porque você acha que não é interessante falar palavrão, não é adequado, isso está ok. Agora, você queria que ele pensasse sobre isso. Agora,
Precisa ser de joelho? Por que de joelho? Você sabe que o joelho é uma das partes mais sensíveis que a gente tem no corpo humano? Né? Você deve conhecer alguma pessoa que tem problema do joelho e fala sempre disso. Então, assim, se você quer que ele pense, ele pode pensar sentado, ele pode sentar sentado na cama, no sofá, ele não precisa estar de joelho. E o porquê de rosto para a parede? Antigamente, né, quando as pessoas falavam disso, que até tinha palmatória na escola, isso e essa questão, quando você bota a pessoa de rosto para a parede, pouco você está diminuindo ela. Né? Você está dizendo, você está botando ali, eu lembro de filmes que passa isso, o professor bota a pessoa de cara para a parede, né? E que você não pode virar para as outras pessoas, você está diminuindo, também é um processo de humilhação. Então, além do castigo físico, sim, que botar de joelho, lembra de As história de pessoas estão joelho perguntando mesmo, o que né? que a gente faz para substituir isso. A gente tem menos de 5 minutos para fechar. Eu acho assim, o que que a gente tem para substituir isso? Todas as outras coisas. Então, assim, a violência física e psicológica, ela não deve ser usada. Tem os combinados. Se você combinou com a criança, né, que, por exemplo, né, horário para estudar, para fazer a tarefa de casa, né, e ela não fez, qual é a consequência? Porque os combinados e as consequências você também discute junto com a criança. Ah, não vou tomar o sorvete. Agora tudo bem, que com a pandemia nem pode, mas não vou ao parquinho. Né? Então a gente tem que ter coerência, né, nas sanções que a gente põe, e nem sempre precisa de um castigo. A gente também tem isso, né? A gente é uma cultura muito punitiva. Às vezes só uma conversa dá conta da situação. Então, assim, vamos ver o que, que a gente põe no Pensar lugar. sobre as consequências do ato, né? E aí Exatamente. Uma ele outra coisa. ajudando ele a pensar isso. Exatamente. Uma outra coisa também é outra coisa que as famílias fazem muito. Quando você estabelece uma sanção, primeiro que ela tem que ser coerente, né? Tem que ser de acordo ali com o que aconteceu e de preferência combinada antes com as crianças ou adolescentes. Mas é você também ter possibilidade de monitorar. Né? Ser coerente no sentido, às vezes eu já vi pai falar assim, você vai ficar um mês sem ver TV. Gente, numa família brasileira, existe a possibilidade de uma criança ficar um mês sem ver TV? Nunca. Numa família brasileira não existe essa possibilidade. Então você não dê isso como castigo, porque aí a criança vai fazer o seguinte, ainda dá de ombro. Fala assim, já sei, daqui a meia hora eu vou estar vendo mesmo, você perde a moral, né? Você não foi educativo, você não teve coerência e você não pode monitorar. Então, todos os combinados e todas as sanções que a gente, né, estabelece, vai acabar, né? A Vai gente faz junto acabar. com as crianças. Márcia, Obrigado. queria te Faço o agradecer convite de vocês procurarem demais. nós lá nas redes. Muito obrigado, gente, a todo mundo que participou. E a gente sabe que o tempo é muito curto para uma coisa tão desafiadora. Assistam aí o vídeo e entre em contato com a Márcia, tá bom? Muito obrigado e Tá, um continue acompanhando abraço, a gente obrigada pela aqui. oportunidade. Tchau. Gratidão imensa. Tchau. Tchau.